Boa noite, meus companheiros PFFs de todo o Brasil. Hoje estou aqui para tecer alguns comentários, como é de costume, para deixar a tropa bem informada, segundo as contribuições, né, de nossos colaboradores, né, no plano jurídico, e tentando, na medida do possível, passar algumas visões, previsões, sugestões, enfim, algo que nos aquente o coração, vamos dizer assim. Primeiramente, parabenizando o pessoal do Rio de Janeiro, que compareceu lá num ato religioso, manteve uma confraternização com as esposas daqueles policiais mortos em serviço, que são da área de segurança. Então foi muito salutar, de muito bom grado que fizemos, né, naquele ato. Meus parabéns então ao pessoal do Rio de Janeiro, provando que a nossa polícia está unida e agora merecedora, né, das bênçãos de Deus, vamos dizer assim. Mas eu gostaria também de falar aqui sobre a questão do direito dos policiais ferroviários federais, que é o que nos cinge a levar a fazer algumas considerações. Neste momento em que estamos numa calmaria, logo após termos trabalhado durante alguns anos na questão da nossa polícia, da nossa recepção, de nossos direitos, fizemos encaminhamentos de documentos lá para o Ministério da Justiça, Planejamento, CEGEP, Casa Civil, etc. Então, todo esse trabalho nós fizemos prevendo o desenlace da grande problemática, da complexidade jurídica a que fomos submetidos, com referência àquele artigo 8º da Lei 2462, que foi o que travou o nosso ingresso, então, nosso retorno ao Ministério da Justiça. Estivemos falando, fomos recebidos, então, lá no Ministério da Justiça. Tivemos notícia, então, do secretário de Segurança Pública Nacional, que eles estão trabalhando, já prevendo a recepção dos policiais, porque eles preveem uma decisão da Suprema Corte, beneficiando, então, os policiais ferroviários federais. A Advocacia Geral da União, ela tem por obrigação defender o governo, e este editou aquele artigo 8º, que foi então alvo de uma ADI, a 4708, como todo mundo sabe, e que nos serviu de atalho, então, para resolvermos em tempo mais curto a nossa situação. Se fôssemos, então, esperar somente pela ação civil pública, levaríamos em torno de mais uns 8 a 10 anos. No entanto, temos ali na ADI a possibilidade de um atalho. Mas também devemos lembrar de uma liminar, né, a SL 4453, que está lá no STJ, sob a relatoria do ministro Gurgel Faria, que há um ano, né, sentou em cima do processo. Não sei por que cargas d'água ele não decide. Inclusive, nós mandamos 2 documentos para ele, e um para o CNJ, pedindo a celeridade que ele cumpra o seu ofício. Talvez até esteja esperando uma definição da Suprema Corte.
Mas falando do artigo 8º e a interpretação nossa, e consoante com a da AGU, como bem diz na sua decisão o juiz Ubiratã do Couto, que definiu que aqueles profissionais de segurança pública que estavam em exercício na rede ferroviária antes da promulgação da Constituição têm o direito a pertencer ao Departamento de Polícia Ferroviária Federal. Neste sentido, a AGU também teve essa mesma visão. E em sua tese, ela diz que o Grupo Rede, que lá estavam profissionais de segurança pública trabalhando, no referido artigo, que colocaram então a data de 1990, teria que ser 88, colocaram 90. Então lá estavam os profissionais de segurança pública ferroviária, trabalhando juntamente com profissionais de segurança operacional. Vejam, senhores. Então a AGU fala aqui que os profissionais de segurança pública da Rede Ferroviária Federal, empresa pública gerida pelo governo federal, gerida direta pela União, então transformavam-os em policiais estatutários, albergados pelo decreto 641, quer dizer, eles tinham, né, nós, policiais ferroviários federais, tínhamos a função, né, atribuições de polícia de Estado, trabalhando fardados e armados. Logo, segurança pública. Aí está a diferença. Então ela diz aqui que, por extinção da Rede Ferroviária Federal, então, foi editada a Lei 11.483, transferindo o pessoal da rede para a Valec, né? E pelos termos do artigo 8º da Lei 11.772, a Rede Ferroviária Federal revestia-se de natureza de empresa pública federal. Vejam, senhores. E que as outras empresas, Transurb, CBTU, caracterizam-se como sociedades de economia mistas, né? Mas ela diz que no artigo 8º, o governo federal objetivou incluir os profissionais de segurança pública, entre outros profissionais, né, para inclusão na administração pública, que antes integravam a administração pública da federal direta da Rede Ferroviária Federal. Então, esses profissionais deverão ser, então, incluídos no Departamento de Polícia Ferroviária Federal. Então, aqui, para que os senhores tenham uma ideia, a gente postou aqui também o comentário aqui da AGU, que então a Lei 9.868, né, lá no seu artigo 10, ela é o rito que o nobre, eminente magistrado Luiz Fux, então, determinou para então ser cumprida, ser julgada essa ADI. E lá no artigo 10, a gente postou aí nas páginas, que diz o seguinte: no julgamento do pedido de medida cautelar será facultada a sustentação oral dos representantes e autoridades dos órgãos responsáveis pela expedição do ato.
Em caso excepcional e de urgência, o tribunal poderá julgar sem ouvir as partes, né? As partes que homologaram a lei, o ato normativo ora impugnado. Quer dizer, a AGU pede que é premente, né, a regulamentação da Polícia Ferroviária Federal e que as ferrovias precisam de uma polícia. Então, o STF pode entender que há uma urgência e julgar sem ouvir, sem dar palavra, sustentação oral lá no julgamento. Vejam, senhores. Então, ele está cumprindo aqui o artigo 10 que está postado em nossas páginas. Então, esperamos aí que a Suprema Corte, este mês, marque, então, coloque em pauta o julgamento dessa lei para outubro. Vamos torcer para que isto aconteça. Bom, por outro lado, também eu gostaria de falar sobre a visão jurídica, que a gente, através de um estudo ou outro, em conversação com o pessoal da área jurídica, para tirar algumas dúvidas de alguns comentários, falando de novo sobre o ADCT 19, o artigo 37. O ADCT 19, ele beneficia o pessoal que não fez concurso, mas que teria que ter 5 anos de serviço prestado para passar para estabilizado. Já o pessoal concursado, o pessoal que fez exames de seleção, esses passam a estatutário automaticamente em 88. Então não se trata aqui de uma falácia desse artigo, aquele artigo e tal, né? Se fala de um ponto de corte em 88, né? Que é o ponto da Constituição que normalizou, né? Normatizou os artigos, então, né? É o marco normativo, transformando empregados públicos em estatutários, aqueles concursados, e estabilizados, aqueles sem concurso. Mas atentem aos senhores, que alguns falam, e é bom a gente esclarecer, que dizem: eu fiz o concurso para entrar na rede ferroviária federal, mas eu acabei indo para a CBTU. Então eu digo aos senhores, se o senhor fez o concurso na rede ferroviária federal, entrou na CBTU, cumpriu o tempo probatório, se efetivou no cargo de segurança operacional, o senhor é segurança operacional da CBTU. Se o senhor fez o concurso para a rede ferroviária federal, entrou na Polícia Ferroviária, se efetivou durante 2 anos, trabalhou e se efetivou no cargo, o senhor é policial ferroviário federal. Se o senhor for transferido depois, não lhe tira esse direito. Então, os senhores têm que atentar para isso. Se efetivou no cargo de segurança operacional, o senhor é segurança operacional. Se efetivou no cargo de Polícia Ferroviária Federal, o senhor é policial ferroviário federal. Estão aí, então está aí para tirar as dúvidas de alguém ainda que tenha esta dúvida. Então, falando novamente desse artigo 8º, a visão jurídica é o seguinte: é uma lei de aproveitamento, aproveitar o pessoal do Grupo Rede, os profissionais de segurança pública. E o entendimento do juízo lá em Pernambuco também foi, né? Aqueles profissionais que eram da Rede Ferroviária Federal, que se encontravam em outras empresas, esses têm o direito de serem encarreados ao Ministério da Justiça. Vejam, senhores. Então, dentre os profissionais de segurança da área ferroviária, os de segurança pública são os policiais ferroviários federais amparados pela Lei 641, que trabalhavam na rede ferroviária, devem ser alçados, então, ao Ministério da Justiça. E que aguarde na fila, então, os profissionais de segurança operacional. Então está aí o divisor de águas que faz a Constituição
E que, como bem diz esse artigo 8º da Lei 12.462, também está falando com todas as letras. Profissionais de segurança pública do Grupo Rede passam a integrar o Departamento de Polícia Ferroviária Federal. Quem são os profissionais de segurança pública que trabalhavam armados, fardados, fazendo segurança? Policiais ferroviários federais. Os outros que trabalhavam em empresas de economia mista podiam até usar um uniforme, não é fardamento, uniforme, sem armamento. Esses não tratam de segurança pública, e sim de segurança operacional. Eis aí a diferença. Então está lá a visão da AGU, que se coaduna com a nossa, e a gente sempre vem falando aqui. E temos então que ficarmos na expectativa, na esperança, com fé, que a Suprema Corte vá ter esse entendimento. Uma coisa é a Polícia Ferroviária Federal, outra coisa é a segurança de direitos. Se não querem os profissionais de segurança pública da rede ferroviária na Polícia Ferroviária, então que se assegure os seus direitos, que eles conquistamos, que nós conquistamos, então, na data da promulgação da Constituição. Também devo falar aqui sobre ações e processos que alguns colegas impetraram, porque nós achamos que qualquer processo, até este momento, que se alguém entrou, é por motivos mercenários, né? Entraram na justiça com alguns colegas, né? Pensando que se ganha com aqueles. Nesse momento, não é aconselhável, então, entrar com processos. Alguns já entraram e se derem mal, tiveram indeferido seus pedidos, embora algum que outro fale que vai entrar com o pessoal que tem mais de 60 anos e tal. Isso tudo é falácia, tudo é uma questão de... Eles são mercenários, estão aí, sempre estiveram para lucrar, né, nas costas dos policiais, né? Então, no momento que temos as decisões a serem proferidas, não há por que entrar com processos. Se alguém entrou com processo ou vai entrar com processo, quando nós formos negociar com o governo por conta dessa ADI que pode nos beneficiar, e podemos então negociar lá nos autos da ação civil pública as nossas indenizações, essas pessoas que estão com processo em andamento, o governo não incluirá nas negociações. Não por vontade nossa, mas o governo não vai, né, negociar com pessoa que está com processos contra a União, a não ser nos autos do seu processo. Pode negociar, se ela quiser. Mas geralmente a União recorre até a última instância, né? Lembrem-se, os senhores, que jamais eles farão acordo dentro daquele processo. Agora, um acordo de categoria, né, isso pode ocorrer. Então, atente os senhores que eu estou falando, já venho falando isso há mais de 2 anos. Teve alguns incautos que entraram com processo, né, pediram para entrar numa polícia que não foi regulamentada. Se tivessem pedido para retornar para um órgão federal, tudo bem. Até que a polícia fosse regulamentada, tudo bem. Mas não pedir para entrar numa polícia que sequer tem o cargo. Então isso admitem entrar com processo com advogados fracos, né? Pessoas pensando em ganhar dinheiro, né? Como esses que entraram, que eu fiquei sabendo aí com mandado de segurança ou injunção, pedindo cumprimento da ação civil pública. Olha, se tem fundamento. Então, quer dizer, um advogado não vai entrar com mandado por menos de R$5.000. Ou pode cobrar 2, 3 mil. Então, gastaram dinheiro à toa, né? Quem vai definir agora, próximo a definir, né, a questão da ação civil pública é o pleno do tribunal, TRF5, os desembargadores.
né, que se a ADI for, então, julgada e nos der o benefício, né, provavelmente, tenho quase certeza, essa ação civil morre lá no TRF5. Daí poderemos, então, fazer uma negociação com o governo federal. Então, senhores, desejo a todos um bom final de semana, que aguardem na fé, que estamos bem próximos, né? Como eu disse, o ministro Luiz Fux decidiu acelerar o ritmo, né? Os trâmites da ADI. Foi uma grande vitória da nossa associação solicitar à AGU, então, que solicitasse à Suprema Corte celeridade neste julgamento e que foi acolhido lá pelo ministro Luiz Fux.